Alô, 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 gente bonita da segunda série do ensino médio. Sejam bem-vindas, bem-vindos todo mundo que nos acompanha aqui no Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo, as nossas alunas, nossos alunos, professoras, professores, responsáveis, enfim, um montão de gente que está sempre aqui com a gente, acompanhando o nosso aprofundamento, né? O nosso quem divide, multiplica. Hashtag quem divide, multiplica, né? A gente está na unidade curricular primeira, números também importam. E no nosso querido componente, reflexões sobre o poder do contrato social às redes. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. E eu quero aproveitar esse momento para saudar as nossas intérpretes e intérpretes de Libras que estão aqui sempre com a gente, democratizando, né, o acesso às nossas aulas. Libras, né, que é a nossa língua brasileira de sinais, que é uma das línguas oficiais do nosso país. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. A gente agradece sempre a companhia e o trabalho parceiro. Bom, vamos ver aqui do que a gente vai tratar hoje, né, no nosso encontro, na nossa aula. A gente vê aí na tela, né, que a gente está na atividade 4, dentro do nosso componente, e que a gente vai ter agora a aula 3 dessa atividade 4. Então, a aula anterior, que foi a aula 2, começou a falar do nascimento da prisão, dentro, né, da teoria, da perspectiva de um autor francês. Quem é que se lembra o nome dele? Era o Michel Foucault, né? A gente ia falando sobre o Michel Foucault, sobre a sua genealogia, né, da prisão, nascimento da prisão, a história, né, das punições que ele vai contando até chegar aí no nascimento da prisão. E agora a gente vai fazer a parte 2 dessa aula, tá? Então a gente vai dar prosseguimento ao tema que a gente já começou a discutir na aula passada e vamos dar um encerramento também para este tema, que é a análise, né, da economia das punições, né, de acordo com o pensamento do filósofo Michel Foucault. Eu quero lembrar vocês também que em todas as nossas aulas do nosso componente, a gente mobiliza uma habilidade de formação geral básica, né? Ela é fundamentalmente a mesma, né? Que vai, digamos assim, coordenar, né, todo o nosso curso. E ela é a que nos pede, né, para a gente utilizar diferentes linguagens de forma crítica, significativa, reflexiva e ética em todas as práticas sociais, principalmente nas escolares, né? Nessas práticas escolares em que a gente busca se comunicar, acessar, difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na nossa vida pessoal e coletiva. Ao lado dessa habilidade de formação geral básica, a gente tem também uma habilidade de eixo estruturante, né, que vai ser mobilizada nessa aula, e essa habilidade ela pede para a gente levantar, testar hipóteses sobre diferentes temas e processos, mas sem esquecer de contextualizar os nossos conhecimentos na nossa realidade local e sempre utilizando também procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Joia? Então vamos lá, vamos juntos e juntas, né? Para a gente fazer uma breve recapitulação do que a gente conversou na nossa última aula. Na aula anterior, a gente já falava, como eu disse para vocês, do pensamento do Michel Foucault, né? E ele dizia o seguinte: lá para metade do século XVIII, começo do século XIX, né? Aquelas punições que eram chamadas de suplícios, né? Então, aquelas punições semelhantes a como a gente viu aqui no Brasil, a morte, né, de Tiradentes, a morte de Zumbi dos Palmares, entre outros relatos que o Foucault traz da morte de franceses, né, indivíduos franceses condenados a serem torturados, terem os seus corpos supliciados, né, em nome da justiça. Ele diz o seguinte: olha, essa prática dos suplícios ela começa a decair,
gradualmente, a partir da metade do século XVIII, até que chega um determinado ponto ali no começo do século XIX, em que essas não são mais práticas correntes, elas quase não existem mais. Elas dão lugar para uma outra política da gestão das ilegalidades. Elas dão lugar para uma outra compreensão, uma outra concepção de como punir as pessoas, qual o objetivo dessa punição, mas principalmente como realizar essa punição. Então, o que acontece que a gente viu na aula anterior? Nesse momento histórico, começo do século XIX, é como se o corpo do condenado, que antes era submetido, né, a suplício, a tortura, ele saísse do palco da justiça, né, da pena, e fosse colocado no lugar dele um outro objeto. É como se a justiça, né, penal se dirigisse não mais ao corpo do condenado, mas passasse a se dirigir a um outro objeto que Foucault localiza precisamente na alma do condenado. Então já não é mais o corpo, né, que é o fim último da punição, mas sim a alma do condenado. E aí a gente precisa lembrar, né, que Foucault entende essa palavra alma, né, quando ele está falando que agora as penas se dirigem à alma do condenado, ele está falando assim, dos sentimentos, emoções, pensamentos, do caráter, da moral, né, desta pessoa condenada, né. Então entra no palco, né, da sentença e da pena jurídica, entra no palco esse novo elemento, que é a alma do condenado, e que passa a ser o objeto principal em torno do qual se vai articular essa nova política para gerir, né, as ilegalidades e os crimes. O Foucault tinha dito também, isso tudo a gente viu na aula anterior, a gente vai aqui recapitulando brevemente, né? O Foucault tinha dito também que, ao mesmo tempo em que se vai reorganizando essa economia das punições, né, vai se gestando uma outra concepção para gerir, né, as ilegalidades, ao mesmo tempo, também ali no século XIX, o capitalismo vai se desenvolvendo grandemente, né? E por conta desse intenso desenvolvimento do capitalismo na Europa do século XIX, também se reorganizam as próprias ilegalidades, os próprios crimes. Então, se até o XIX a gente tinha como maior parte dos crimes que eram cometidos pelos indivíduos, crimes que o Foucault designa crimes de sangue, né? Assassinatos, enfim, começa ali no século XIX, esses crimes começam a mudar de perfil. Então, a maior parte dos crimes cometidos passam a ser crimes que o Foucault chama de crimes de bens. Então, furtos, roubos, estelionatos, relativos a bens materiais, relativos a dinheiro, né? E não mais ao corpo, né? Ao sangue, enfim, da pessoa que foi vítima daquele determinado crime. E o Foucault entende isso como fruto direto, como consequência direta desse crescimento acelerado que o capitalismo vai experimentando ao longo do século XIX, né? Então, um crescimento industrial, aumento da classe trabalhadora e, por conta disso, também uma cisão, uma separação cada vez maior entre a burguesia, né, detentora dos meios de produção e do capital, e o proletariado, os trabalhadores pobres, né, que vendem aí o seu tempo, né, o seu esforço em troca de uma quantidade de dinheiro que garanta a sua sobrevivência e a da sua família. Aí o que acontece? Esses dois processos, pessoal, essa mudança no perfil das ilegalidades, aliada a ela é simultânea a essa mudança também na maneira como se faz a gestão das ilegalidades pelo poder estabelecido. Portanto, são processos sociais muito concomitantes que ocorrem. Parece que um vai retroalimentando o outro, né? E aí fica bem estabelecido, pessoal, um certo perfil assim de crimes que normalmente são cometidos ou atribuídos às diferentes classes sociais. Então, Foucault diz assim:
começa a ficar bem patente ali no século XIX, vamos ver na tela, o fato de que às classes populares, aos trabalhadores pobres, corresponde à ilegalidade dos bens. Então, são crimes cometidos contra a propriedade, são roubos, são furtos, são estelionatos. E esses crimes e ilegalidades relativas aos bens são julgadas em tribunais ordinários, geram castigos e geram também um movimento de vigilância constante sobre esses crimes. Então, é o policiamento, o aparato policial que vai passar a patrulhar as ruas, que vai passar a patrulhar os bairros, né, de pessoas ricas, para que os trabalhadores pobres não se sintam encorajados a cometer as ilegalidades relativas aos bens. Então, é desse momento histórico, diz o Foucault, que data o nascimento desse monitoramento, dessa vigilância sistemática, né, desses crimes relativos a bens. Enquanto que, por outro lado, né, o Foucault vai dizer para a gente, num outro sentido, a burguesia, né, a classe rica, detentora do capital, corresponde outro tipo de crime, que é o que o Foucault chama de ilegalidades dos direitos. Então, a burguesia não vai cometer o mesmo perfil, o mesmo tipo de crimes que são cometidos, né, pelas classes populares, mas crimes de outra natureza, de natureza relativa aos direitos. Então, por exemplo, deixar de pagar impostos, deixar de recolher tributos, não respeitar acordos trabalhistas, tudo isso são ilegalidades, são crimes relativos aos direitos, né, mas que passam a ser encarados pelo poder estabelecido a partir de jurisdições especiais, multas atenuadas. Então, formas de lidar, né, e de propor sanções para esses crimes que são muito mais leves em relação às que se praticam sobre outros crimes aí cometidos pelas classes populares. Tá certo? Bem, uma das formas de punir os crimes, as ilegalidades de bens praticadas principalmente por trabalhadores pobres naquele momento, diz o Foucault, é justamente a prisão. O nascimento da prisão, pessoal, o Foucault localiza historicamente aí, tá? Nesse momento, no século XIX, né? Finzinho do XVIII, começo do XIX, em que o suplício e a tortura do corpo deixam de ser uma prática penal jurídica corrente e vão sendo gradualmente substituídos por outras penas, que não têm mais como fim imediato o corpo do indivíduo criminoso, mas sim como intermediário a alma, que tem como intermediário, como fim, a alma desse criminoso, né? Os sentimentos desse criminoso. A prisão, diz o Foucault, ela se origina e ela data precisamente desse momento histórico e dessa mudança de mentalidade que vai se tornando cada vez mais forte na Europa e também depois vai se espraiando para o resto do mundo, né? Mas tem uma coisa que a gente precisa se perguntar, que é o seguinte. Professora, perante todas as possibilidades de punição que existiam ali, né, num catálogo, se a gente fosse buscar num catálogo, né, de punições possíveis para crimes, por que é que nesse momento histórico se privilegia tanto um certo modelo de punição, que é a prisão? E mais do que isso, hein, pessoal? Por que que lá no século XIX surgem as prisões, elas ganham importância, elas ganham relevância? E por que que no decorrer dos séculos elas se mantêm como a instituição penal, jurídica, mais importante nessa economia, nessa gestão das ilegalidades? Em outras palavras, vejam aí na tela. Afinal de contas, por que a prisão? Vamos pensar juntas e juntos por um minutinho e a gente já se encontra?
Essa é uma pergunta bem importante, bem fundamental e que às vezes, na maior parte das vezes, a gente nem para se fazer, né, pessoal? A instituição prisão para a gente ela é tão normal, né? A gente vê tantas notícias o tempo todo, né? Que a gente não para se perguntar, tá, mas por que em algum dado momento histórico a prisão foi escolhida como a instituição penal por excelência, né, no lugar de tantas outras possibilidades punitivas, né? E é uma pergunta bem importante da gente se fazer, né? E o Foucault se fez essa pergunta. No fundo, essa é a pergunta que guiou, né, o Foucault na sua escrita da obra Vigiar e Punir. Né? Em Vigiar e Punir, o que o Foucault faz? Ele faz uma análise histórica, né, sobre a prisão como meio de coerção e de obediência. E aí o que ele diz para a gente, né, uma das novidades aí da sua obra, é mostrar para a gente que existe uma face social e política desse controle, né, aplicado ao direito. E que face social e política é essa? Ela é um elemento importante para a gente entender essa mudança de estratégia que abandona, né, o suplício, as torturas corporais, em nome, pessoal, de uma vigilância constante e reguladora, mas que, como foi também denunciado pelo Foucault, né, já naquele momento, lá no século XX, né, quando ele está produzindo essa obra, na metade do século XX, ele já denunciava que essa vigilância constante e reguladora não se aplica da mesma forma e nem com a mesma intensidade para todos os indivíduos e nem para todas as classes sociais, mas que, pelo contrário disso, ela é muito mais intensa e sistemática em relação às classes trabalhadoras e pobres, tá certo? Quando começa-se a adotar a prisão como método por excelência de atingir a alma do condenado, né, fazendo-o repensar sobre suas atitudes, suas condutas, quase como se dissesse o seguinte: estamos aqui tentando mais do que punir esse indivíduo, estamos aqui tentando corrigi-lo, transformá-lo, né? No fundo é isso que pelo menos no discurso, né, as instituições penais almejam. Isso vem, pessoal, acompanhado de mãos dadas, né, com uma certa concepção preventiva do crime. Né? Que diz o seguinte: vamos deixar mais proporcional essa relação entre o crime e a sua respectiva sanção, né? A sua respectiva punição. Né? E qual que é a função de uma punição? Qual que é a função de uma prisão, diz o Foucault? Bom, visa a requalificar esses indivíduos criminosos por dois lados. De um lado, como detentores, sim, de direitos e que, portanto, não são elegíveis, né, a sofrerem suplícios e torturas, mas, por outro lado, também a instituição prisão visa a requalificar esses sujeitos como sujeitos dóceis. E a palavra docilização, para o pensamento do Foucault, é muito central, é muito fundamental, e a gente já vai ver mais detalhadamente o que isso quer dizer. Então, o que acontece nesse processo do surgimento, do nascimento das prisões e da sua adoção como modelo de excelência, né, para a economia penal? Bom, quando um indivíduo comete um crime, ele não se torna mais o inimigo daquele rei soberano e que vai ser supliciado, vai ser torturado, vai ser morto. Não. Ele passa a ser compreendido como um inimigo periculoso para toda a sociedade. E aí, isso é um projeto político, né, pessoal? É um projeto político que transforma, né, os corpos dos condenados numa espécie de bem social. Né? E em sendo um bem social, desejaria-se, né, que a penalidade se tornasse também socialmente útil e socialmente desejada. Bom, do ponto de vista jurídico, pessoal, o que parece mais socialmente útil
e desejável para vocês? Que o criminoso seja torturado, supliciado e morto, ou que o criminoso tenha seus direitos de alguma forma suspensos, né? Seu direito de ir e vir suspenso, que ele seja recluso, mas que ao mesmo tempo haja, né, a possibilidade de que ele possa se transformar e possa corrigir-se. O que soa como mais socialmente útil e desejoso? O Foucault diz: não há dúvidas, né, de que o que soa como mais socialmente útil e desejoso é a segunda opção. E essa segunda opção, quando é feita ali no final do 18, começo do 19, vem acompanhada, né, dessa instituição que parece ser a instituição que dá maiores chances, né, de correção de condutas, né, e de requalificação dos indivíduos, que é a prisão. Bom, aí o Foucault diz assim para a gente: com a ascensão da burguesia ao poder, né, pessoal, conforme o capitalismo vai se fortalecendo aí no século XIX, a economia das ilegalidades populares que a gente tinha visto, que eram os roubos, os furtos, as pilhagens, de modo geral, as ilegalidades de bens, ela passa a ser alvo de uma repressão que se foca em crimes patrimoniais, ou seja, em crimes relativos à propriedade. A nova maneira de produzir, né, em que as relações de propriedade são supervalorizadas no capitalismo, passa a entender a classe trabalhadora como um agente, como um elemento, pessoal, que é periculoso quase que por natureza e que por isso precisaria ser controlado, moralizado, vigiado, né? E aí vem uma pista essencial, né, segundo Foucault, para a gente entender por que as prisões tornaram-se opções penais tão interessantes naquele momento histórico de consolidação do capitalismo, de valorização das relações de propriedade. Por que deixam-se para trás os suplícios e adotam-se as prisões? Por quê? Vamos ver aí que elementos o Foucault elenca para responder a essa pergunta. Por que interessam as prisões? Porque as prisões, pessoal, são instituições que oferecem o controle do tempo, tá certo? Então, normalmente, as prisões são instituições em que o tempo, né, dos detentos, dos aprisionados, é rigidamente controlado. E controlar o tempo, pessoal, traz implicações que significam controlar também as atividades daquele indivíduo. Em grande medida, controlar o tempo significa controlar a vida em todos os seus âmbitos daquele indivíduo. As prisões, pessoal, também possibilitam, segundo Foucault, a eliminação do ócio, à medida em que, a partir do momento em que o indivíduo é detido, é aprisionado, ele não tem mais direito ao ócio. Vão ser impostos a eles determinados trabalhos que são forçados. E a gente está falando lá da França e da Europa no século XIX, tá? A gente não está falando necessariamente da contemporaneidade, muito embora haja, sim, prisões que ainda trabalham com regime de trabalhos forçados, certo? Além disso, diz o Foucault, as prisões também oferecem atividades regulares, o que tem a ver com um processo disciplinar, né? Então, que tem a ver com disciplinar o tempo, as disposições e as atividades de cada indivíduo. No bojo dessas atividades regulares vem também uma outra característica das prisões, que é a de impor obediência. Então, cada coisa deve ser feita no seu determinado tempo, por determinado indivíduo, de acordo com determinadas regras, né? Então, o conjunto, pessoal, dessas características que fundamentam as prisões, que são controle do tempo, eliminação do ócio, atividades regulares e imposição de obediência, forma um todo que parece muito interessante e se sobressai como opção de disciplina. Nossa, qual é o substantivo para isso? Como opção de
imposição de disciplina né, aos indivíduos que cometeram crimes ou contravenções. Tá? Então, assim, o conjunto de todas as coisas tem como objetivo final a docilização dos corpos daqueles prisioneiros, daqueles detentos. Não se trata exatamente da privação da liberdade. A privação da liberdade não é o objetivo das prisões, é o seu fim. Tá certo? O objetivo, né, a forma, o meio pelo qual as prisões querem chegar ao seu objetivo é, de fato, a privação da liberdade. Mas o final, o fim último, o objetivo principal é a docilização dos corpos. Isto significa fazer com que aqueles indivíduos que não tiveram condutas, né, consideradas apropriadas ou adequadas ou aceitas ou legais dentro de uma determinada sociedade, passem a submeter-se a modelos, a regras disciplinares que farão com que, ao sair da prisão, aquele indivíduo seja muito mais dócil na sua vida, inclusive no seu trabalho, submetendo-se também com mais facilidade a outras regras, por exemplo, regras de uma indústria em que essa pessoa poderia trabalhar e que tem a ver com adesão ao horário de chegada, adesão ao horário de uso do banheiro, horário de almoço, respeito aos superior hierarquicamente, e toda uma série de regras, de normas, né, que requerem que o indivíduo se comporte de maneira dócil perante essa organização, essa instituição. Para quem se interessou especialmente pelo tema da docilização dos corpos, que é um tema absolutamente central na obra do Foucault, eu vou deixar aqui para vocês na tela uma sugestão de 2 artigos, tá? Um do site Razão Inadequada e um do site Colunas Tortas, que vão destrinchar e apresentar com maior detalhamento a disciplina utilizada em prol de construir corpos dóceis, corpos que não ofereçam resistência e que se submetam a leis, normas e poderes disciplinares. Eu deixo também como sugestão para vocês, pessoal, embora não pareça uma sugestão tão óbvia tematicamente falando, um filme excelente da década de 70, que se chama Um Estranho no Ninho. É um filme bem conhecido, talvez algumas ou alguns de vocês já tenham até assistido esse filme, e vale a pena rever também, né? Porque esse filme se passa dentro de um hospital psiquiátrico, e nesse hospital psiquiátrico se utilizam diversos mecanismos disciplinares que têm como objetivo fundamental docilizar os corpos e as mentes das pessoas que estão ali internadas. Então, com um olhar Foucaultiano mesmo, vale muito a pena assistir esse filme. Eu deixo aqui para vocês também o roteiro do estudante, né, com uma sugestão de atividade para vocês realizarem em sala de aula e que diz o seguinte: em grupos discutam em que outras instâncias e instituições sociais parece estar presente o desejo pela docilização dos corpos? Como e por quê? Tá certo? E aí vocês naturalmente poderão contar com a orientação e o auxílio da professora e do professor de sala de vocês para responder a essa questão e fazer essa discussão. Tá bom? Então me despeço de todas e todos com muito carinho. Não deixem de avaliar a aula, por gentileza. A gente se encontra de novo em breve. Um grande, grande abraço. Cuidem-se muito. Tchau, tchau.